Olá, pessoal. Aqui quem está falando é o professor Simão. Tudo bem com vocês? Muito bom. Turma, nós vamos desenvolver esse projetinho em 4 partes, tá? Resolver um problema de desenvolvimento de produto, né? Durante 4 dias, né? De terça a sexta-feira, ok? Para vocês terem uma ideia de como é que funciona a nossa metodologia How to Solve It, né? Como é que faz, como é que resolve, ok? Então a gente vai resolver um problema na prática, fazer um projetinho na prática. Obviamente, nesse estágio, tá? Eu já terei apresentado no curso, né, todos os formulários, os desenhos, os comentários sobre as variáveis, as fórmulas, né? Então a gente vai fazer um pouco mais a toque de caixa do que normalmente a gente faz nas aulas, né? A gente vai um pouquinho mais devagar, tá? Então estamos supondo que toda a teoria já foi explanada, que nós já demos uma série de exemplos, mostramos os procedimentos, tá certo? Então agora nós vamos aplicar, né? Como a gente sempre faz em todos os cursos. Em cada aula tem uma planilha Excel com todos os cálculos feitos, resolvidos, tá? Tudo identificado. Tá bom, pessoal? E aí, então, essas aulas serão desenvolvidas de terça a sexta-feira, tá? Esse projeto eu vou dividir em 4 partes, que ele é grande, de terça a sexta-feira, e no sábado começam as inscrições para o PEC, tá? 4 em 1 de engrenagens, tá? Que contém engrenagens cilíndricas de dentes retos, engrenagens cilíndricas helicoidais, engrenagens cônicas e engrenagem e parafuso sem fim, tá bom? Então vamos lá. Qual a dor de cabeça que a gente tem? Olha só, em um redutor de velocidades, um par de engrenagens de dentes retos está apresentando a ruptura dos dentes em serviço, né? Problema grave. Esse problema chegou para você, que é engenheiro, projetista, resolver, tá? Você tem que revisar o projeto, identificar o modo de falha e redimensionar o par. Não está funcionando bem, está quebrando o dente, tá? Não tem restrição de espaço no local de aplicação e os eixos, chavetas e demais componentes não têm histórico de ruptura nem de deformação excessiva, tá? As engrenagens estão identificadas aqui, ó. Eu vou identificar até pela variável do número de dentes, ó. Z1 é o pinhão, Z2 é a coroa, tá aqui. O Z2, que é a coroa, tá? E aqui, Z1, que é o pinhão, tá? O pinhão está acoplado aqui no eixo do motor, tá? Nós temos um motor elétrico aqui, que eu já vou dar as características dele. Ok, pessoal? Tá? Então tá havendo ruptura dos dentes aqui na engrenagem. Nós temos que redimensionar esse par aqui. O resto está funcionando direitinho. Tá bom? Então vamos lá. Qual é a tarefa? Dimensionar o par de engrenagens cilíndricas de dentes retos para que possa atuar com segurança na transmissão especificada em seguida. Então vamos ver essas especificações. Vamos lá. Bom, a transmissão é acionada por um motor de 20 cavalos vapor, isso dá aproximadamente 14,7 kW, tá? A 1.200 RPM, tá? Rotação de 1.200 RPM. O material utilizado é um aço 4340, tá? Com tensão admissível de 170 megapascal, né? Que era o megapascal? Newton por milímetro quadrado, tá? A dureza especificada é de 6.000 Brinell, né? Dureza Brinell, duração prevista para 10.000 horas. O que é esse 6.000 da dureza Brinell? Tá? 6.000 newtons por milímetro quadrado, tá? Ok? Vamos lá. Aqui nós temos mais. As engrenagens vão atuar em eixos de transmissão com carga uniforme, com tempo de serviço máximo de 10 horas diárias, tá? Para que precisa de todas essas informações? Para vocês utilizarem tabelas de fatores e coeficientes das normas, tá? Nem todas as normas, nem todas as fórmulas, tá? De elementos de máquinas
Tá? São fórmulas bonitinhas, só física, né? Que nem a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, vocês identificam as variáveis, foi explicado nas aulas de física, não tem problema nenhum. Tá? Na engenharia tem muitas fórmulas inteiramente experimentais, calculadas pelos métodos por delineamento de experimentos, né? Análise de experimentos, ou DOE, por regressão linear simples múltipla, ok? São experimentos realizados em laboratório de ensaios mecânicos, são estatísticas realizadas com equipamentos já instalados e medidos os comportamentos deles, tá? Dos seus componentes, tá bom? Ok? Bom, mais alguns dados aqui. Vamos considerar a relação entre a largura do pinhão e seu diâmetro primitivo, tá? Tem que ser 0,25. B1 é a largura do pinhão, D01 é o seu diâmetro primitivo. O ângulo de pressão vai ser de 20 graus, tá? O número de dentes do pinhão é de 30 e o número de dentes da coroa é 114. Ok? Então, o que a gente tem que fazer? Ó? A gente tem que recalcular esse projeto, tá? Nós vamos utilizar aqui, eu vou utilizar aqui com vocês, o critério da pressão no dente. Tá? No curso a gente vê um outro critério também, tá? Nas aulas de engrenagens aí. Ok? Tá? Mas eu não vou usar os dois critérios aqui para não estender demais. Já ficou até grande demais, tá? Bom, como a árvore do pinhão está acoplada ao eixo do motor, o torque no pinhão é igual ao torque do motor. Tá? Tá aqui, ó. Ok? Ó. Ó o acoplamento aqui direto. Eixo do motor com o eixo do pinhão. Tá? Então vamos lá. Vamos calcular o torque no pinhão. Tá? Por que está M aqui? Porque é momento torsor, né? Torque é momento torsor, tá? Vai ser 30 vezes a potência dividido pelo produto do π vezes o número de rotações. Tá? Vou fazer aqui com vocês. Abrir a calculadora do Windows aqui. Tá? O que nós vamos fazer? Ó? 30 vezes a potência, e não em quilowatts, mas em watts. Vamos trabalhar com SI. Tá? Vai dar em Newton vezes metro. Né? Força vezes distância, torque, né? Momento torsor. Ó, 30 vezes 14.700 dividido por, abre parênteses, π vezes 1.200, fecha, igual 116,9788, tá? Eu arredondei para 116,979 Newton vezes metro, tá? Mas eu não quero trabalhar com metro, eu quero trabalhar com milímetro. Então, como um metro tem 1000 milímetros, eu vou multiplicar isso aqui por 1000. Tá? Vai dar 116,97888. Eu vou arredondar para 116,979 com 6 algarismos significativos. Newton vezes milímetro. Por que eu quero trabalhar com Newton vezes milímetro? Tá? Porque eu quero trabalhar com as forças, as cargas em Newton e as dimensões em milímetro. Por quê? Porque eu vou utilizar as tensões admissíveis e a tensão máxima, nós vamos calcular em Newton por milímetro quadrado, que é 1 megapascal. Tá? Porque já vem na tabela, etc. e tal. Então eu prefiro trabalhar com Newton vezes milímetro. Tá bom? Muito bem. Então vamos para frente. Próximo passo aí na nossa marcha de cálculo. Vamos calcular a relação de transmissão. Vou abrir a calculadora de novo aqui. Relação de transmissão, izinho aqui, ó. Número de dentes da coroa dividido pelo número de dentes do pinhão, ó. 114 dividido por 30. Ok? 3,8 a relação de transmissão. Tá feito. Ok? Então a gente já tem o torque, já tem a relação de transmissão, tá? Vamos calcular agora a pressão admissível. Para calcular a pressão admissível, eu vou precisar do fator de durabilidade, que é uma daquelas fórmulas experimentais que eu falei para vocês. Tá? Esse W aqui é experimental. Tá? Vai ser, olha quanta constante aqui que são determinadas estatisticamente. Ó. 60 vezes o número de rotações vezes o número de horas dividido por uma constante que é 10 à sexta.
Tá? Eu utilizo no curso, em todos os cursos, eu utilizo a formulação matemática que vocês utilizam no computador ou no Excel, tá? Em linguagem de programação ou no Excel. Tá? Então isso aqui é multiplicar, isso aqui é elevar a potência, isso aqui é extrair a raiz. Tá? O que significa elevar a um sexto, hein, turma? Tá? Para quem não lembra, ó, x elevado a um sexto é a mesma coisa aqui, raiz sexta de x, tá bom? Então, deixa eu subir um pouquinho aqui, ó, aqui, para fazer a continha aqui com vocês. Vamos lá. Olha só. Abre dois parênteses, você vem aqui, ó, você vê os parênteses abertos, ó. 60 vezes 1.200 vezes 10.000, fecha, dividido por 10 a sexta, fecha. Agora eu vou extrair a raiz sexta, ó, segunda função, raiz sexta, igual. Tá? 2.99379 eu vou adotar com 3 significativos, 2,99, está aqui no visor. Ó. Tá? Ok? Então, já temos o fator de durabilidade W que a gente vai precisar para cálculo da pressão admissível. Mais um fator constante experimental aqui, ó, 0,487. Tá? A pressão admissível vai ser... Pressão admissível onde? No dente, né? 0,487 vezes a dureza Brinell, que lá é dado do material, 6.000 Newton por milímetro quadrado, dividido pelo W, que é o fator de durabilidade. Tá aqui, ó. Ok? Então, ó, 0,487 vezes 6.000 dividido por 2,99. Tá? 977,257, eu vou adotar como 977,3 Newton por milímetro quadrado, unidade de pressão e de tensão, né? Tá bom? Ok? Tá? Fator de serviço, lembra que eu falei dos fatores e dos coeficientes estatísticos, tá? Vocês vão obter na norma que vocês estiverem utilizando, tá? Existem normas específicas para cálculos de engrenagens para funções e aplicações específicas. Para um determinado equipamento naval, para um determinado equipamento aeronáutico, ou rodoviário, ou máquina industrial. Tá? Então, cuidado, querer utilizar martelo para tudo, hein? Tá? Vocês têm que escolher a norma. Tá? Eu nunca vou... Em nenhuma parte do curso eu induzo vocês a utilizar essa ou aquela norma. Ó, tem que usar a DIN, não, tem que usar a NBR, não, tem que usar a AGMA. Negativo. Vocês vão escolher a norma que é adequada para o projeto de vocês. Tá? Ou de acordo com a empresa, ou de acordo com o seu cliente, tá? De acordo com o país em que vocês estão, ou para quem vocês vão fornecer o serviço. Tá certo? Tá? No caso aqui, a AGMA, né? O que é? É a Associação Americana dos Fabricantes de Engrenagens, tá? AGMA, ok? Então, o fator de serviço, ó, para eixo de transmissão com carga uniforme para funcionamento em 10 horas diárias, é φ igual a 1, tá? Com esse dado, a gente tem condição de calcular o volume mínimo que a gente vai precisar para o cálculo do engrenamento, tá? O que é esse volume mínimo? É a largura do pinhão vezes o diâmetro primitivo ao quadrado do pinhão, tá? Vocês já estão vendo aqui que, ó, isso aqui é milímetro vezes milímetro quadrado, isso aqui vai dar milímetro cúbico, né? Volume, tá? É a constante 5,72 vezes 10 à quinta, vezes o torque dividido pelo quadrado da pressão admissível, multiplicado pela relação de transmissão mais 1, que é dividido pela relação de transmissão mais 0,14 vezes o fator de serviço. Tá? Então, vamos fazer. Rapidinho. 5,72 exponencial à quinta, tá? Vezes torque 116,979 dividido pressão admissível ao quadrado 977,3 ao quadrado
vezes abre 3,8 mais 1, fecha, dividido por abre 3,8 mais 0,14, fecha. Não vou precisar nem multiplicar por 1, né? Tá? Então, o que vai dar isso aqui? Olha quanto que deu. Deixa eu mostrar na calculadora aqui. 85.347,96, o que em milímetro cúbico, tá? Aqui, ó. Tá bom? Bom, com esse volume mínimo, a gente calcula o módulo de engrenamento. O que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos lá. Nós temos que esse volume foi dado esse número aqui, a gente já acabou de calcular. A gente sabe que a relação entre a largura e o diâmetro primitivo é 0,25, tá? Foi requerido isso aí. Portanto, a largura B1 é igual a 0,25 vezes D01, tá? Ok? Tá bom? Mas B1 vezes D01 ao quadrado é esse número aqui. Então, como B1 vale 0,25 D1, a gente pode substituir aqui, ó. 0,25 vezes o diâmetro primitivo ao quadrado dá esse volume aqui. D01 vezes D01 ao quadrado dá D01 ao cubo, tá? E a gente passa esse 0,25 dividido para lá, dividir ambos os membros por 0,25. Mas eu não quero o diâmetro primitivo ao cubo, eu quero o diâmetro primitivo. Então eu vou extrair a raiz cúbica, tá? Então esse elevado a 1/3 aqui, o que é, hein? Raiz cúbica, né? Tá? Raiz cúbica de x é a mesma coisa que x elevado a 1/3. Aí depende do equipamento. No Excel, por exemplo, vocês têm que utilizar essa forma, desse jeito aí. Linguagem de programação também, tá? Ok? Então, vamos fazer a continha aqui. Vamos ver se está tudo certo. Vou apagar aqui, ó. Vamos lá. Abre parênteses. 85347,96 dividido por 0,25 fecha. Aqui, ó, segunda função tem raiz cúbica direto aqui no teclado, ó. 69,89. Eu vou arredondar para 3 significativos. 69,9 milímetros, tá? Tá aqui, ó, diâmetro primitivo. Aí nós vamos calcular o módulo de engrenamento, esse Mzinho aqui, ó, vai ser o diâmetro primitivo dividido pelo número de dentes do pinhão, tá? Então, fazendo a continha aqui, nós vamos ter 69,9 dividido por 30, tá? 2,33 milímetros, ok? Esse é o módulo de engrenamento, tá bom? Bom, pela norma DIN 780, nós vamos fixar o módulo da ferramenta, né, da fresa, né, num módulo normalizado, que é imediatamente superior ao 2,33, que é o módulo de 2,5. O N aqui é o normalizado, ó, tá? Então, em vez de usar 2,33, nós vamos usar 2,5. Aí a gente vai fazer o recálculo do diâmetro primitivo do pinhão utilizando o módulo normalizado. Tá? Então, aqui, ó, vai ser o diâmetro primitivo recalculado, que é esse Rzinho aqui, vai ser o módulo normalizado vezes o número de dentes do pinhão, tá? Vai ser o que, ó? Opa! 2,5 vezes 30, 75 milímetros, tá? Então, esse é o diâmetro primitivo recalculado, tá? Daqui a gente vai calcular a largura do pinhão. Tá? Ok? Nós tínhamos obtido que o B1 era aquele volume dividido pelo quadrado do diâmetro primitivo. Tá? Que agora nós vamos utilizar o recalculado. Ok? Então vamos fazer a continha aqui, ó. Vamos lá. 85.347,96 dividido por 75 ao quadrado, tá? Deu 15,17, aqui, ó. Esse 15,17 eu vou jogar para cima, tá? Por segurança, ok? Porque eu quero usar um número inteiro,
Eu não quero arredondar para 15 e perder aqueles 17 centésimos lá. Tá? Então eu vou jogar para cima, eu vou jogar para 16. Ok? A favor da segurança. Aumentei um pouco a largura. Coisa desprezível, mas eu prefiro trabalhar dessa forma. Tá? Agora nós vamos calcular a força tangencial atuante no dente. Tá bom? Quem que vai ser a força tangencial? É o dobro do torque dividido pelo diâmetro primitivo recalculado. Tá? Então nós vamos fazer 2 vezes 116,979 dividido por 75. Tá? 3.119,4 o que, hein? Força, newtons. Tá? Ok? Variável estatística, fator de forma, tá? De acordo com a norma AGMA, para Z1, né? Para o pinhão com 30 dentes, tá? O fator de forma Qzinho é 3,07. Tá bom? Isso vocês encontram em tabela. Tá? Agora nós vamos calcular a tensão máxima atuante no pé do dente. Vai ser o quê? A tensão máxima vai ser a força tangencial vezes o fator de forma vezes o fator de serviço dividido pela largura vezes o módulo normalizado. Tá? Então vamos fazer? Tensão máxima. Vamos lá. 3.119,4 vezes 3,07, tá? Vezes 1 nem vou fazer, dividido por abre 16 vezes 2,5, fecha. 239,4 newtons por milímetro quadrado. Essa é a tensão máxima atuando no pé do dente. Tá? Agora a gente vai fazer a análise do dimensionamento. Então, o que nós estamos vendo? A tensão admissível do aço que a gente está utilizando é de 170 megapascal. E a tensão máxima que a gente calculou é 239,4, que é maior, né? Tá? Então, ó, a tensão máxima deu maior do que a tensão admissível. Tá? Então, como a tensão máxima atuante é superior à tensão admissível do material, concluímos que o pinhão terá que ser redimensionado. Tá? Então, é por isso que está havendo a quebra. Tá? Por isso que está havendo a ruptura. Tá? Então, vocês já identificaram aí o que está acontecendo. Tá? Nós vamos ter que reprojetar isso aí. Tá? Então, isso a gente vai fazer na próxima aula, que é essa segunda parte. Nós vamos redimensionar a largura do pinhão, mantendo-se o módulo, que vai ser uma das formas da gente redimensionar. Tá? Depois, na terceira parte eu vou dar outra forma, e a gente vai comparar as duas. Tá? Depois nós vamos chegar a uma conclusão, e na quarta parte a gente vai dimensionar o conjunto todo. Tá bom, turma? Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só, e eu aguardo vocês na próxima aula amanhã, hein? Um grande abraço e até lá.